Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, converso hoje com Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa, que é da Casa Séfora e também do Saber para Cuidar. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Fala um pouco da sua trajetória profissional para a gente conhecê-lo, assim. Rapaz, assim, a minha vida parece que as coisas vêm tudo em três, né? Então, teve uma primeira vida que eu era empresário, trabalhava essencialmente com telecomunicações, com eletricidade, oil and gas, essas coisas, fazendo otimização de retorno sobre ativo e tal. Depois, eu comecei a trabalhar com projetos que tivessem balanço social positivo. Então, desenvolvi negócio na área de educação à distância, saúde digital e na área de meio ambiente, né? Essas coisas. Aí fiquei nisso até 2015. Eu vendi a empresa que eu tinha de telemedicina, né, para um fundo de impact investment, né, desse investimento de impacto, e eu resolvi me dedicar à questão da longevidade. Né? E aí hoje eu trabalho essencialmente com negócios decorrentes dessa, vamos dizer assim, atuação, né? desse enfoque sobre a longevidade. Sei. A Casa Séfora é um exemplo desse tipo de É, empreendimento? A Casa Séfora, na verdade, é uma casa de economia compartilhada, que todo mundo acha que a economia compartilhada distribui as coisas. Não. A economia compartilhada é você maximizar o retorno do ativo. Então, na Casa Séfora, que é a casa onde eu fui criado, Séfora é minha mãe, né? A gente criou um espaço onde a gente promove eventos, a gente tem escritórios de arquitetura, nós temos coisas de estética, atendimento holístico, aula de yoga e eventos. Um monte de coisa, que é o único mote que reúne isso tudo é que a Casa Séfora tem uma proposta de você sair dela melhor do que você entrou. Né? Qualquer coisa que você for fazer lá, você pode ter certeza que você vai sair melhor do que você chegou. Né? E por que está ligado à longevidade? Porque esse projeto nasceu de mim e de minhas irmãs, somos todos 50 a mais. Não vou dizer, obviamente, quão 50 a mais elas são, né? Mas elas são um projeto feito, tocado, criado, concebido e está lá, cara. Vão lá ver. Procurem aí no Facebook, vocês vão ver como é bonito e como tem coisa legal lá. Né? E, da mesma forma, é o Saber para Cuidar. O Saber para Cuidar é um programa, uma iniciativa que apoia, capacita e acolhe pessoas que têm ou cuidam de alguém que tem necessidades especiais. Né? Exemplos, hoje nós temos programa para Alzheimer, diabetes e menopausa. O que é? E é uma startup, certo? Com toda essa coisa de startup, de não sei o quê, de moderno e tal, para todo igualzinho. Qual é a E única... como é que funciona O o Saber Saber para para Cuidar. Cuidar? Rapaz, eu preciso contar uma história um pouco longa. O Saber para Cuidar ele nasceu de um projeto anterior, onde a gente trouxe uma metodologia indiana de dar aula pelo WhatsApp para o Brasil, e com isso nós criamos um Uber de professores para eles darem aula de reforço pelo WhatsApp para o Enem de 2017. Dessa experiência, a gente criou o Saber para Cuidar. Ou seja, a gente usa essa comunicação pedagógica que a gente aprendeu e usa na educação e usamos isso para criar grupos no WhatsApp e fomentar a conversa, onde essas pessoas possam se apoiar mutuamente, né, primeiro ponto, e segundo, ter acesso a especialistas, né, que são duas condições centrais, porque hoje em dia, rapaz, com a longevidade, a explosão de Alzheimer e diabetes, né, ou uma parte das mulheres envelhecendo e ficando com menopausa, e essa menopausa esticou dos 40 aos 60, né, dependendo do caso. Então, assim, o que a gente faz? Prover um lugar para esse povo conversar. Qual é? E traz. Funciona como um programa de rádio, sabe? Esse programa de Sei. rádio do interior, que o caba vem, doutor, veio aqui, tá, doutor, tô com dor na garganta, não sei o quê, parará. E com isso, cara, você vai criando Tem um conhecimento. facilitador que responde, Tem interage especialistas. É como se especialistas. fosse um programa de rádio. Toda terça-feira, hoje mesmo teve uma, que foi com a Bia Bernardo, que é para o pessoal de diabetes, que é nutricionista da DJ Brasil.
Então ela fica lá, a gente recolhe perguntas antes, coloca, as pessoas interagem, tal. Rapaz, é um sucesso. Funciona, que é uma beleza, né? E o que ele tem de interessante, esse negócio do saber para cuidar que eu estava falando antes, que é igual startup, com toda tecnologia, não sei o quê, marketing digital, interação, big data, porque os diálogos são tratados e tal. Tem um monte de coisa desse tipo, mas o interessante é que ele é feito por velho, né, cara? Que normalmente é avesso, né? É visto como avesso a tecnologia, né? Que é uma das grandes estupidezes que você vê hoje em dia, né? O pessoal falando, querendo enquadrar o velho de 10 anos atrás não é o velho de hoje, cara. Agora a gente é diferente. Sinto muito, né? Mas a gente é diferente. Mas apesar de uma tentativa de estabelecer estereótipos e sempre com um olhar no passado, um olhar sem uma revisão necessária. Agora diz o seguinte, assim, você está conseguindo medir resultados com saber para cuidar em relação a essa questão da saúde, por exemplo, que é muito importante. Quais são os resultados que você acha que são positivos? O resultado mais patente assim, é a quantidade de depoimento que a gente recebe, né? Gente de usuário fica assim, putz, graças a Deus, esse grupo me ajuda pra caramba. O povo de Alzheimer, então, cara, é assim que você sabe os que cuidadores de pessoas que têm Alzheimer. Porque se você olhar, além dessa questão dos serviços médicos serem concentrados no Sul-Sudeste, né, que é uma questão brasileira, eles são ofertados eu trabalhei 14 anos com diabetes, com telemedicina, né? Eles são ofertados de uma forma muito difícil acessar um especialista. E quando você acessa, mesmo assim, você não consegue, às vezes, entender o que o especialista está lhe dizendo. Então, se você não provê, e isso que acontece é que as pessoas se tratam com o que o Zé disse, com o que o Mané disse, porque a realidade não é aqui São Paulo, Sírio-Libanês e Einstein, não. A realidade é Crato, na Paraíba. Rapaz. Ou o cara que me botou a pergunta hoje, pelo amor de Deus, o pessoal está dizendo que o único jeito de baixar a glicemia é se eu não comer nada. Não tem médico aqui na região, eu não tenho para quem perguntar. Uhum. A pergunta chegou exatamente assim. Então, assim, isso para a gente é o mais, a grande questão, né? Existe, é óbvio, um outro pacote ligado a isso, que é como é que a gente se remunera, né? Como é que a gente ganha dinheiro, porque... Seria minha próxima pergunta para você. Como é que vocês estão se remunerando com Saber para cuidar? O Saber para Cuidar ele tem duas fontes, essencialmente, de renda, certo? Ele tem uma fonte de renda que é patrocínio, né? De stakeholders desse negócio, e uma segunda fonte de renda, isso é um focus group contínuo, cara, de 3.000 pessoas hoje. Então, você sabe quanto custa você ter... Pergunta para o marketing de qualquer canto quanto custa um focus group uma semana. É muito mais barato um focus group contínuo, automatizado, que a gente pega essas conversas deles e tira dores, preocupações, anseios, personalidades, idade, classe social. Informação. Porque visivelmente é um programa de impacto social. Ele tem um impacto social grande. Claro. Agora, a rentabilização, então, está no Big Data. Tá. Um dos motivos, uma das formas é no Big Data e a outra é patrocínio. Patrocínio, por exemplo, a gente tem uma parceria no programa de diabetes com a DJ Diabetes Brasil, que é uma das principais organizações não governamentais de pacientes no Brasil, que já existe há 40 anos. E tal. Então, assim, e esse pessoal vive há 40 anos de patrocínio, tá certo? A gente está simplesmente chegando um novo produto e diz, patrocinador, tem mais isso aqui, certo? É muito mais fácil de vender, certo? Convir comigo. E essa história do Big Data até demora, né, cara? Porque o pessoal precisa entender o que você está fazendo, né? Sim. Então a gente tem que primeiro fazer, primeiro trabalhar, primeiro gerar os relatórios e dizer, tá vendo esse relatório assim, gostou? Então isso aqui eu consigo tirar para você. E o Ricardo Pessoa no futuro? Como vai ser? Rapaz, não tenho a menor ideia, tá certo? Porque se você vai pensando assim, a única coisa que eu sei é que eu vou trabalhar até morrer, porque parar de trabalhar é morrer. Essa, para mim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Se tem uma coisa que mantém a gente vivo, é trabalho, né? E eu pretendo ficar vivo muito tempo. Ricardo, muitíssimo obrigado. Imagina, o prazer foi todo meu. Nós da Maturity Jobs esperamos no próximo trabalho no futuro. Toda terça-feira, um novo programa no ar. Até lá.